Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito dessa novela excepcional do escritor russo Anton Chekhov, chamada Minha Vida. O Chekhov foi um escritor russo que viveu ali no final do século XIX, chegou a pegar um pedacinho do início do século XX. Diferentemente de outros escritores russos da época, ele tinha origens humildes, bem modestas mesmo. Por isso, desde cedo, ele precisou se virar para poder obter o sustento e conseguir se formar em medicina. E a sua literatura, em contraste com a dos dois outros grandes expoentes da época, Dostoiévski e Tolstói, é marcada pela singeleza, pelo tom um pouco mais baixo. Ele não é dado aquelas grandiloquências, aquele melodrama do Dostoiévski com aqueles personagens perturbados, nem aquele tom épico, né, que o Tolstói, por exemplo, vai adquirir em Guerra e Paz. A literatura dele é mais uma literatura do cotidiano, uma literatura que analisa os efeitos das estruturas sociais sobre os atos humanos de cada dia, como o ser humano no dia a dia, em toda a sua complexidade humana, reage ao que a sociedade impele ele a fazer. É uma literatura também que, diferentemente da dos outros, né, que é muito ideológica, no sentido de ter muitos pensamentos, muitas teorias por trás, que não propõe soluções. A intenção do Chekhov é colocar os personagens em cena e experimentar o que eles farão, e aí cabe a nós, leitores, analisar se aquilo deu certo ou não. Para que vocês tenham uma ideia da grandeza do Chekhov, eu vou ler aqui rapidinho um comentário citado pelo Irineu Franco Perpétuo neste livro, feito pelo Vladimir Nabokov, o escritor de Lolita, a respeito da posição que ocupa Chekhov na literatura russa. Para ele, Chekhov e Pushkin são os escritores mais puros que a Rússia produziu em termos da harmonia completa que seus escritos transmitem. E o primeiro, Chekhov, embora nunca voltado para fornecer mensagens sociais ou éticas, quase involuntariamente revelou mais sobre as sombrias realidades do faminto, confuso, servil e irado campesinato russo do que uma multidão de outros escritores, tais como Gorky, por exemplo, que alardeavam suas ideias sociais se valendo de uma procissão de manequins pintados. Este livro, especificamente, Minha Vida, é uma novela datada de 1896, um momento em que o Chekhov procura escrever narrativas mais longas. Isto porque ele já se notabilizara pela escrita de contos. Ele já havia promovido uma verdadeira revolução no gênero, mas uma revolução quieta também por conta desse seu tom mais baixo. E ele estava na iminência de promover uma outra grande revolução, que era uma revolução nos palcos que viria a seguir. Então este é um momento meio que de transição, em que ele se exercita na narrativa longa, além de Minha Vida a outras, e, portanto, faz algo diferente. Essa é uma novela que traz várias daquelas discussões que eram tão comuns na Rússia da época. Ela evoca, por exemplo, o clima de Pais e Filhos, do Turgenev, que trata também do choque entre gerações na figura do protagonista e do seu pai. Ela vai tratar, em determinado momento, da condição de vida dos mujiks, daqueles antigos servos russos que viviam no campesinato russo. Ela vai falar da decadência da nobreza, de como as posições ocupadas pelos nobres já não significavam muito e não traziam realização alguma para a vida daquelas pessoas, sobre a corrupção generalizada que graçava tanto entre as classes mais altas quanto entre as classes mais baixas. Isso vai ficar bem evidente nesse livro. E ela também fala de temas mais universais, como o amor e as decepções amorosas. Mas enfim, como é o enredo dessa história que eu adoro, que já é uma releitura que eu faço agora depois de quase 7 anos da minha primeira leitura. Aqui a gente tem a história do Missail.
O Misail vive numa pequena cidade do interior russo. Ele é órfão de mãe, mas vive com o pai. O pai é um membro ali da aristocracia, da alta classe, um arquiteto, o arquiteto municipal. Ele ocupa uma posição bem definida e prestigiada dentro da sociedade russa, e os seus antepassados também ocuparam posições semelhantes. Portanto, ele espera que o Misail vá encontrar uma boa colocação. Só que a verdade é que essas colocações, muito embora às vezes tenham nomes pomposos e que indiquem uma ação efetiva no mundo, pouco significam na prática. São trabalhos burocráticos em que nada acontece, em que vai-se lá ao trabalho, quando se vai ao trabalho, apenas para se ganhar algum dinheiro, manter o seu status social. Aquilo não significa nada para a realidade mais geral das coisas. E o Misail está muito incomodado com isso, ele não quer repetir esse padrão dentro ali da sua geração. Ele já está na nona tentativa de se colocar dentro de uma dessas posições convencionais, mas não consegue. E, obviamente, isso causa um imenso conflito com o pai, que vê ali a interrupção de uma sequência geracional de colocações, de prestígio da família, de hereditariedade. O Misail, por outro lado, deseja sim trabalhar, só que ele quer trabalhar numa coisa efetiva. E ele, assim, não tem ambições de fazer um trabalho muito grandiloquente, um trabalho extraordinário, revolucionar o mundo. Ele vê no trabalho das pessoas simples, ali da cidade, no trabalho dos pedreiros, dos pintores, dos açougueiros, dos comerciantes, atividades que de fato produzem alguma coisa no mundo. E ele então ambiciona se realizar mediante a execução de trabalhos braçais. Pensem, para uma família nobre russa que vinha há gerações ocupando um determinado lugar social, que um de seus membros decida fazer trabalho braçal é um escândalo. E é isso o que o Misail vai conseguindo fazer na sua vida, porém isso custa a sua relação com o pai, custa a sua aprovação pela sociedade, entre várias outras consequências negativas, afora a própria penosidade dos trabalhos. O Misail não faz isso de uma forma assim ideológica, ele não é, por exemplo, um tolstoísta, né? Porque o Tolstói foi dado a vários desses rompantes de simplicidade, de radicalidade evangélica. Não. O Misail é bem pé no chão, ele até tem umas ideias bem formadas sobre o significado das suas ações, mas elas são, assim, bem pedestres, elas não vão muito além disso. Então o Misail acaba conseguindo primeiro um emprego numa ferrovia, em que ele faz a transição entre um trabalho burocrático e um trabalho braçal, e depois ele finalmente se coloca como um colaborador de um empreiteiro de pinturas, né? Pinturas mesmo de parede, de telhados e por aí vai, como se fosse um pedreiro, mas no caso especificamente dedicado à pintura. Aos poucos ele vai se situando nesse novo ambiente, até que as pessoas da sociedade que num primeiro momento apenas se afastaram dele, começam a se aproximar novamente uns e outros, mas com um tom de curiosidade. Ele é visto como algo excêntrico. E o excêntrico também tem um lugar dentro da alta sociedade. E aí, nesse intercâmbio, ele acaba conhecendo a Maria, filha de um engenheiro, que se dedicara a vários estudos ao longo dos anos, estudos ligados à agricultura. Depois, quando ela chega ao Misail, ela percebe que ela pode fazer uma mini revolução agrícola nas terras que ela mesma tem, com base naqueles estudos. Ela então quer ir para as suas terras, ela quer ajudar os mujiks que vivem ali, ela quer aplicar aqueles seus conhecimentos sobre agricultura, fundar uma escola para os mujiks. E acaba que ela e o Misail se apaixonam, eles vão para as terras dela,
Ele acaba então fazendo um bom casamento, só que aquilo começa a não dar tão certo. Seja por conta de certos desenvolvimentos da própria Maria, desenvolvimentos pessoais, que têm a ver com a solidez das suas convicções, seja porque os mujiks se provam gente como a gente, ou seja, assim como os nobres, suscetíveis a virtudes e a vícios. Então, assim, é tudo muito difícil. Por mais que se esteja fazendo algo em prol deles, eles também têm ali os seus problemas. A corrupção que graça nas altas classes também graça entre os mujiks. Na Rússia, todo mundo pede propina para fazer tudo. Então, na hora de construir essa escola em favor dos mujiks, tem-se que pagar propina para meio mundo e a coisa não anda. Então, eles vão de decepção em decepção. E nisso também vai acontecendo alguns desenvolvimentos em torno da irmã do Misail, que era muito presa ao pai, o pai a controlava muito. Ela vai tendo uma certa libertação, mas essa libertação também é muito custosa. Enfim, o livro termina sem que a gente consiga chegar a uma conclusão muito nítida sobre o acerto ou não das atitudes do Misail e como sobre a possibilidade de ser diferente. Será que se ele tivesse simplesmente se mantido na sua classe social, a coisa teria dado certo também? Enfim, o Chekhov nos traz mais questões do que respostas. O que eu acho mais notável nessa novela e que me encantou desde o princípio é um personagem que deliberadamente escolhe como projeto de vida uma vida simples. A gente sabe, tudo nos convida na sociedade atual, e eu arrisco dizer na sociedade do passado também, a quando ambicionamos alguma coisa, ambicionamos algo um pouco grandioso, sofisticado, complexo, luxuoso, enquanto projeto de vida. É raro ver alguém dedicado a ser simples, principalmente alguém que já é de uma alta classe e que, portanto, tem chances de levar uma vida mais faustosa, digamos assim. Mas o Misail não. Ele percebe que não é necessário tanto. E nesse sentido, eu acho que ele é inspirador ainda nos dias de hoje. Porque será que muitas das vezes nós corremos atrás de coisas, de produtos, de aquisições, de status, de condições de vida que mais trazem sofrimento por conta dessa busca, às vezes insatisfeita, do que uma verdadeira realização quando alcançamos isso? E também há o aspecto mais amplo. Será que essas nossas conquistas não trazem malefícios para os que estão em torno, malefícios na estrutura social, para que a gente seja bem-sucedido? Muita gente talvez precise ser mal-sucedido. Misail propõe toda essa série de questões. E há um ponto aqui no livro especialmente interessante em que ele discute com o médico, o Dr. Blagovo, a respeito de suas ideias. Eu vou pontuar rapidinho com vocês quais são essas ideias, porque eu achei elas bem instigantes. Para mim, esse é o ponto central do livro. Está entre as páginas 48 e 50. Talvez seja o ponto em que ele mais se assemelha àqueles livros do Dostoiévski, em que se tem grandes discussões intelectuais. Primeiramente, o Dr. Blagovo interpela o Misail a respeito de todo o esforço que ele precisa fazer para ter uma vida simples, e se não seria melhor dedicar esse esforço a algo que causasse mais benefícios à humanidade, como, por exemplo, a ciência, a arte, coisas do tipo. Aí ele fala o seguinte sobre o trabalho físico. Era preciso que os fortes não explorassem os fracos, que a minoria não fosse para a maioria um parasita nem sanguessuga, que chupa dela cronicamente os melhores sucos, ou seja, era preciso que todos, fortes e fracos, ricos e pobres, sem exceção, participassem igualmente na luta pela sobrevivência, que cada um cuidasse de si, e nesse aspecto não há melhor meio nivelador
do que o trabalho físico, na qualidade de ocupação geral, obrigatória a todos. Aí o Dr. Blagalvó pergunta: então na opinião do senhor todo mundo deve fazer trabalho físico, sem exceção? Ele diz: sim, e completa. Pois se o progresso está nas coisas do amor, no cumprimento da lei moral, se não se explora ninguém, não se sobrecarrega ninguém, então de que progresso ainda vai precisar? E aqui começa um ponto muito interessante, porque a gente tem toda uma ideia de progresso e nos nossos tempos esse progresso é também científico. Esse progresso ele traz grandes complexidades, ele permite que tarefas antes difíceis sejam executadas com facilidade, até por máquinas, por conta justamente da complexidade dessas criações. Só que ele também deixa muitas pessoas pelo caminho. Muitas pessoas são alijadas desse processo. Por exemplo, a substituição de alguns trabalhadores por máquinas e esses trabalhadores acabam não encontrando outras colocações e passam à marginalidade. Será que se trata mesmo de um progresso? Será que se nessa situação todos estivessem executando as tarefas simples, mas colocados na sociedade, sem ninguém estar na miséria, não seria um progresso maior? E aí ele vai tentar perscrutar o que está por detrás desse suposto progresso. Se o senhor não obriga o seu próximo a alimentá-lo, vesti-lo, transportá-lo, defendê-lo dos inimigos, ou seja, se não vive uma vida toda construída sobre a escravidão, será que isso não é progresso? Para mim, esse é o progresso mais verdadeiro. E eu acho o único possível e necessário ao homem. Aí também tem a ideia do progresso rumo a um objetivo infinito. Afinal de contas, para onde está rumando esse progresso? E ele fala assim, o Missail: se os limites do progresso são infinitos, como o senhor diz, então quer dizer que os objetivos dele são indeterminados. É viver e não saber ao certo para que se vive. Por fim, há uma discussão sobre o gradualismo, que é super interessante e que sempre permeia essas discussões sobre mudanças na sociedade. Será que as mudanças na sociedade, as melhorias sociais, devem ser feitas por um gesto abrupto, por uma revolução, porque os que sofrem têm pressa, ou elas devem ser feitas paulatinamente, de forma gradual, o gradualismo, a fim de que tudo vá se acomodando com o tempo? E a opinião do Missail sobre o gradualismo é a seguinte: eu disse que a questão de fazer o bem ou o mal, cada um resolvia por si, sem esperar que a humanidade chegasse a alguma solução para o problema pelo desenvolvimento gradual. Além disso, o gradualismo é uma faca de dois gumes. Junto com o processo de desenvolvimento gradual das ideias humanitárias, observa-se também o crescimento gradual de ideias de outro tipo. Não há servidão. Em compensação, o capitalismo está crescendo. E bem no auge das ideias libertárias, assim como na época de Batu, a maioria alimenta, veste e defende a minoria, mas permanece faminta, despida e desprotegida. Essa ordem amolda-se maravilhosamente a quaisquer influências ou correntes, porque a arte da escravidão também se cultiva de modo gradual. Já não açoitamos nossos criados na estribaria, mas damos à escravidão formas refinadas. No mínimo, somos capazes de encontrar a justificativa para ela em cada caso particular. Damos muito valor às ideias, mas se atualmente, no final do século XIX, fosse possível incumbir os operários, inclusive de nossas funções fisiológicas mais desagradáveis, então faríamos isso. E depois, é claro, diríamos, como justificativa, que se as melhores pessoas, os pensadores e os grandes cientistas começassem a empregar o seu tempo precioso nessas funções, então isso representaria um grave perigo ao progresso. Eu acho que o Missail toca bem aqui na ferida, porque existem sim mudanças graduais na melhora das condições sociais.
Entretanto, correm paralelas pioras nessas condições, de modo que, assim como lá no Leopardo do Lampedusa, tudo muda para continuar do mesmo modo. Enfim, esse é um ponto levantado pelo Chekhov. Como eu já disse, ele não traz uma solução pronta e acabada, cabe a nós refletir e agir a partir dessas reflexões. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse livro. Se gostaram, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal sem gastar nada a mais por isso. Tornem-se parceiros do canal no Apoia-se, a nossa campanha de financiamento coletivo está em pleno vigor. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!